Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula do curso de extensão Design Thinking. Nossa aula 3, ela vai falar sobre matrizes mentais, como construir um ponto de referência na nossa mente. Esse tema tem tudo a ver com Design Thinking e nós vamos falar um pouco sobre isso. Importante a gente definir um ponto em que precisamos entender que todo o processo de design ele vai passar por períodos nebulosos de experimentação aparentemente desestruturada, lampejos de clareza. Assim, você vê e tem uma clareza e depois some, períodos em que a grande ideia se recusa a tomar forma, e longos períodos em que todas as atenções se concentram nos detalhes. Esse é um processo que pode ser complexo, pois nem sempre o insight vai chegar rápido. Podemos passar muito tempo na fase da inspiração, pensando, batendo cabeça, refletindo, dorme, acorda e não consegue chegar a um consenso. E esse tempo pode ser doloroso e às vezes até traumatizante para algumas pessoas. Por isso que muitas pessoas não gostam e acham que não são inovadoras e criativas porque não deixam, acabam se esbarrando nesse período doloroso de não encontrar as ideias e acham que não são capazes de ter novas ideias. Esse momento é muito importante, a gente precisa deixar passar. O design thinking raramente é um salto gracioso para as alturas em que você tem aquele momento eureka, uau, caiu a maçã na minha cabeça e eu entendi tudo, está tudo claro agora. O design thinking ele testa a nossa solidez emocional e desafia nossas habilidades colaborativas, mas pode recompensar a persistência com resultados espetaculares, com ideias incríveis. Na cultura de resolução de problemas em geral, o comum é pegarmos as informações, analisarmos e convergirmos para uma única resposta. Esse é o básico. Você tem ali um problema para resolver, pega tudo que você tem, junta tudo e parte dali, né? Eu tenho isso, corto aquilo e chego na minha resposta. O pensamento convergente é uma forma mais prática, né, de decidir entre alternativas que você já tem. No entanto, esse pensamento convergente ele não é tão bom na investigação do futuro e na criação de novas possibilidades. Se a fase da convergência é o que nos aproxima das soluções, o objetivo do pensamento divergente é multiplicar as opções para criar escolhas. E essa é uma proposta que eu quero trazer para vocês. Que toda vez que vocês tiverem que criar uma solução para um problema, pensar uma ideia, tentem estimular a divergência antes de fazer as suas escolhas. É uma forma efetiva de estimular a criação de ideias. Esse quadro que eu coloquei aqui, ele representa isso. Tem uma linha pontilhada no meio, tem um lado em que eu vou divergir e um lado em que eu vou convergir. Geralmente nós ficamos só da linha pontilhada para o outro lado. A gente só pega o que já tem e escolhe o que tem. A minha proposta aqui, e a proposta do Design Thinking, na verdade, é nós primeiro deixarmos o que a gente tem ali de lado e criar outras opções, divergir, abrir o nosso espectro de pensamento, pensando em outras ideias, para daí sim estimular a criação de ideias, fazendo escolhas e convergindo numa ideia só. Ao testar ideias concorrentes, comparando-as umas com as outras, são maiores as chances da gente obter um resultado e desse resultado ser mais ousado, mais criativo e mais atraente. O pensamento divergente é um dos melhores caminhos para que nós possamos alcançar a inovação. No lugar de partir da nossa base, nós vamos dar um passo para trás, ver outras opções, para daí sim, através desse universo mais amplo, poder convergir na nossa escolha. Linus Pauling, que foi um químico quântico e bioquímico americano, ganhador de 2 prêmios Nobel, ele disse essa seguinte frase: para ter uma boa ideia, você precisa antes ter muitas ideias. É uma frase forte, né? E fala muito sobre essa questão da divergência. Mas também a gente precisa ser realista, né? Mais escolhas implicam mais complexidade, o que pode dificultar a nossa vida. Principalmente para aquelas pessoas cujo trabalho é controlar orçamentos, monitorar cronogramas de projetos, enfim, executar uma série de ações, além de ter as ideias. A tendência natural na maioria das empresas é restringir os problemas e as escolhas a favor do óbvio e do que é mais incremental. Ah, melhora só isso, melhora só um pouquinho disso. Embora essa tendência possa ser mais eficiente a curto prazo, no longo prazo torna a organização mais conservadora, mais inflexível e também vulnerável a ideias revolucionárias dos concorrentes. Os concorrentes estão lá pensando em algo super revolucionário, super inovador, e a empresa está aqui fechada e acaba podendo sucumbir graças a uma fantástica ideia de um concorrente.
Quando a gente fala aqui do pensamento divergente, a gente quer trazer ele como um caminho, não um obstáculo para a inovação, mas um caminho para você chegar nela. A questão, então, não é que todos nós devemos nos transformar em artistas, né, especializados na utilização do lado direito do cérebro, praticando o pensamento divergente e esperando pelo melhor. Tem uma boa razão pela qual a formação do design se baseia na mesma medida em arte e engenharia. O processo de design thinker, em vez disso, se parece com uma transição rítmica entre as fases divergente e a fase convergente. Com cada interação subsequente, menos ampla e mais detalhada do que as anteriores. E é esse o processo que eu quero trazer para vocês, para a gente refletir um pouco como construir essas ideias. Na fase divergente, vão surgir novas opções, obviamente. Você diverge, abre o seu espectro. É como se você fizesse uma busca no Google. Você escreve uma palavra no Google, o Google traz um monte de informações. E aí você começa a visitar alguns sites e vai anotando algumas informações. Você vai divergindo nessa sua pesquisa. Depois que você termina essa sua pesquisa, anotou vários pontos importantes, você entra numa nova fase, que é a fase da convergência, que vai ocorrer o oposto. É o momento de você eliminar algumas opções e fazer escolhas. Então, você tinha anotado um monte de coisa, você vai cortar isso, corta aquilo e vai começando a convergir até chegar num ponto único, num ponto fechado ali da sua ideia. Ok, pode ser doloroso abandonar uma ideia antes que antes era promissora, e é nesse ponto que as habilidades diplomáticas, principalmente dos líderes de projetos, são testadas com frequência. Nossa, mas essa ideia é fantástica, eu não posso me desfazer dela. Eu passei muito tempo pensando nessa ideia. Mas nem sempre as boas ideias vão estar linkadas com o momento, com a realidade que nós estamos ali precisando delas. Então, precisa ter coragem, força, para às vezes cortar as ideias de algumas pessoas. William Faulkner, que é um escritor americano, quando ele foi questionado sobre o que considerava a parte mais difícil de escrever, ele respondeu: matar suas ideias mais queridas. Esse é o momento mais triste para ele, porque às vezes você está escrevendo, construindo, produzindo, criando algo diferente, você tem umas ideias super legais, umas sacadas interessantíssimas, e você não quer se desfazer delas. Mas temos que ser humildes e reconhecer que às vezes algumas ideias não é que você vai descartá-las totalmente, vai guardá-las na gaveta para num outro momento você poder utilizá-las da melhor forma. Talvez para esse projeto, para esse momento, elas não se encaixam. Lembrando também que muitas vezes as ideias passam pelo crivo dos nossos clientes ou de uma equipe que vai validar, vai aprovar, e às vezes nem é você que descarta a boa ideia, são outras pessoas. E você tem que aceitar, porque está ali para entregar algo para o seu cliente. E o cliente ainda é a razão da nossa existência de estarmos trabalhando e produzindo e criando algo novo. A análise e a síntese são complementos naturais ao pensamento divergente do convergente. O processo criativo ele vai se basear na síntese, nesse ato coletivo de juntar as partes para criar ideias completas. Uma vez que os dados foram coletados, é necessário analisá-los, identificar padrões significativos. Quando você consegue encontrar esses padrões, você vai começando a entender melhor a situação. Esse processo de análise e de síntese, eles são igualmente importantes, mas só que cada um desempenha um papel essencial no processo de criar opções e fazer escolhas. A análise, por exemplo, é quando você vai trazer várias opções e analisar essas opções. A síntese é quando você começa a recortar e restringir mais essas opções para que você possa fazer escolhas. Os design thinkers conduzem as pesquisas de muitas formas. Assim, eles pensam, basicamente, às vezes, coletando dados etnográficos num campo de pesquisa, conduzindo entrevistas, grupos focais, analisando, às vezes, algumas patentes que já existam, processos de produção que já foram criados, fornecedores que estão aí no mercado, terceiros que trabalham com isso. Você pode, às vezes, ver um cara meio louco ali num canto, fazendo anotações, tirando fotos, filmando, fazendo alguns vídeos, gravando conversas, enfim, até sentado ali no avião, pensando, olhando para alguma coisa. E esses caras, eles estão apenas ali tentando observar a concorrência, olhando o que está acontecendo. E esse momento de coleta de dados, fatos, leva a um acúmulo de informações. O cara captou um monte de coisa, né? E esse tanto de informações, se não for organizada, pode chegar a ser desconcertante, porque você tem um monte de coisa, mas não sabe o que fazer com aquilo.
E agora, né? Em algum momento, a equipe vai ter que se sentar, vai ter que mergulhar num intenso período de síntese. Algumas vezes ao longo de algumas horas, outras vezes ao longo de uma semana, outras vezes meses, às vezes você nem chega na ideia. Mas o importante é que você começar a se organizar, interpretar e montar esses vários conjuntos de dados para formar uma história coerente, uma sequência que seja lógica para você e para a sua equipe. Daí sim a importância de utilizar a análise e a síntese nesse processo. A síntese, basicamente, vai ser o ato de extrair padrões significativos de grandes volumes de informações não processadas. Você tem muitos dados, você vai criar padrões, grupos de informações, eu faço até uma atividade de nuvens, eu crio nuvens comuns dessas informações, e a partir dessas nuvens eu começo a desconsiderar algumas delas e chegar num processo de construir isso. Outra dinâmica que eu faço com minhas equipes também é falar sobre gavetas. Nós temos, sei lá, um monte de informações que se assemelham a centenas de roupas que você precisa dobrar e guardar numa gaveta. A ideia é você construir poucas gavetas, não muitas. Você tem, sei lá, 5 gavetas e você tem 100 roupas. Então, nessas 5 gavetas vão ficar 20, em média, 20 roupas em cada gaveta. E a ideia é essa. Essas informações, elas se agrupam num grupo e vão ficar nessa gaveta. Essas outras nessa gaveta, essas outras nessa gaveta, essas outras nessa gaveta, essas outras nessa gaveta. Eu organizei tudo nas gavetas, agora eu vou ver como estão organizadas e o que eu posso tirar dessas ideias que eu organizei, ok? Nesse processo aí, os dados não passam de dados e os fatos, eles nunca vão falar por si. Por isso que a gente precisa organizar. Algumas vezes, os dados são tão técnicos que se a tarefa, por exemplo, for um equipamento médico sofisticado, se o problema for incentivar as pessoas a começar a usar lâmpadas fluorescentes compactas para poupar energia também, sei lá, de qualquer forma, podemos pensar no designer como um talentoso contador de histórias, cuja a habilidade é mensurada por sua capacidade de elaborar uma narrativa cativante, coerente e verossímil. Não é por acaso que hoje em dia escritores, jornalistas, muitas vezes trabalham lado a lado com engenheiros mecânicos e antropólogos culturais em equipes de design. Uma vez que a matéria-prima foi sintetizada em uma narrativa coerente, inspiradora, uma síntese de nível mais elevado é acionada. Não é raro, para um briefing de um projeto, conter metas aparentemente conflitantes, por exemplo. Baixo custo e alta qualidade. Só para dar um exemplo mais óbvio, né? O cara quer ter algo muito incrível, mas pagando bem pouco, custando quase nada para ele. Ou então um cronograma apertado, aliado ao interesse de uma tecnologia que ainda não foi testada. Você quer lançar algo muito rápido, mas você nem testou, você não botou em produção aquele material. Isso é um risco muito grande. Enfim, pode haver a tendência, sob circunstâncias desse tipo, de simplificar o processo e reduzir esse processo a um conjunto de especificações ou uma lista de características, de requisitos. Fazer isso quase invariavelmente significa sacrificar a integridade do produto no altar da conveniência. Assim, precisamos ser convenientes, resolver isso, tal. Então a gente acaba matando aí ideias fantásticas e informações incríveis que poderiam gerar algo muito maior. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora também de levantar essa síntese. Enfim, essas são as sementes do design thinking, né? Um movimento contínuo entre processos divergentes, convergentes, por um lado, e entre o analítico e sintético, por outro. É a base do que a gente vai trabalhar com o design thinking. Precisamos ter essas sementes, essas ideias, para, a partir delas, seguirmos com um processo de análise e um processo de síntese, né, das nossas ideias e opções. Só que isso está longe de ser o fim da história que a gente está trabalhando aqui. Mesmo as sementes mais resistentes, jogadas no solo rochoso, no solo árido, elas acabam definhando. Né? O solo ele precisa ser preparado. E quando eu falo essa metáfora do solo, eu quero dizer que o nosso foco, o foco da nossa atenção deve ser descolado para cima da equipe, indivíduos, sabe, olhar por um lugar mais alto. A gente pode pensar de uma forma como uma transição da organização do design para o design das organizações. É uma nova forma de enxergar. Eu não vou só estar organizando o design do meu produto ou aquilo. Eu preciso ver o design, primeiro organizar o design das minhas organizações. Eu tenho que ter
Tudo isso estruturado para daí sim tirar ideias e informações. Indivíduos, equipes e organizações que dominaram a matriz mental do design thinking têm em comum uma atitude básica de experimentação. Eles se mantêm abertos a novas possibilidades, atentos a novos direcionamentos e sempre dispostos a propor novas soluções. Hoje em dia, empresas como Google ou 3M são famosas por incentivar cientistas e engenheiros a alocar pelo menos 20% do tempo em experimentos pessoais. 20% do tempo seria, por exemplo, uma sexta-feira inteira. Sexta-feira é o seu dia de pensar ideias da sua cabeça. Você vai tirar esse dia para fazer isso. Então, é muito comum na Google e na 3M ter esse dia especial. Você não cumpre o expediente com as outras tarefas que você já estava fazendo. Você vai ter um dia só para pensar novas ideias. E a partir desse dia, desse incentivo que as empresas dão, foram surgindo milhares de ideias incríveis. O seu Gmail, o tradutor e outras ferramentas que a gente utiliza do Google, por exemplo, surgiram dessa brincadeira aí de ter 20% de tempo para experimentos pessoais. No caso da 3M, aquela fita que cola tudo e prega até, sei lá, quase uma pessoa na parede, surgiu desses momentos. O Post-it surgiu também desses momentos, que é um dos produtos mais famosos da 3M. Já a gente vai falar sobre ele mais. A tolerância ao risco tem muita relação com a cultura de uma organização, bem como sua estratégia de negócios, né? Muitas empresas acabam tolerando o risco de certa forma. Numa organização que incentiva a experimentação, ela vai ter projetos destinados a um beco sem saída e outros que os guardiães da memória institucional preferiram evitar falar a respeito. Mas ver iniciativas como essas, esbanjadoras, né, ineficientes ou redundantes, pode ser sintoma de uma cultura focada na eficiência, principalmente, ao invés de estar focada na inovação. Só queremos ter resultado e não queremos ter inovação. Quando você está focado nessa cultura, você acaba não querendo assumir riscos, né? Você quer ter algo que dê resultado e não algo que seja experimental. E é por isso que muitas startups que surgem hoje acabam vivendo uma nova realidade, trabalhando com metodologias ágeis para construir algo que seja fora da caixinha, sabe? Que não fique preso por conta dos riscos, do medo de não dar certo. E é daí que surgem as mais fantásticas ideias, né? Uma empresa que corre o risco de cair em uma espiral descendente de incrementalismo é uma empresa que não foca na inovação. É uma empresa que não vê a inovação como algo importante, ou então não abre esse espaço para experimentação, não corre esse risco. É necessário uma mistura criteriosa de experimentação de baixo para cima, do público que está aqui na mão na massa, tal, para que os outros possam ir vendo como vem isso, e algumas orientações de cima para baixo, para que as coisas também sigam um caminho dentro da realidade. A gente pode até especificar algumas regras para que essa abordagem mais arriscada seja realizada. Mas, às vezes, fica meio difícil aplicá-las. Mas, enfim, são 6 regras. A primeira diz que as melhores ideias surgem quando o ecossistema organizacional como um todo tem espaço para experimentação. Então, já parte daí que a empresa tem que ter esse espaço para experimentar, aberta a novas ideias. 2, as pessoas mais expostas a fatores externos, dinâmicos, são as mais bem posicionadas para reagir e as mais motivadas para fazer isso. Então, as pessoas que se abrem a isso, elas estão mais preparadas para trazer ideias novas, mais motivadas para vivenciar o novo. Então, a gente tem que deixar também essas pessoas expostas a esses fatores dinâmicos. A gente não deve oferecer ideias com base em quem as gerou, né? Não se deve favorecer, na verdade, as ideias com base em quem gerou. Eu tenho um funcionário que é super fantástico, o cara sempre trouxe ideias maravilhosas. Eu tenho que tomar bastante cuidado, porque a minha tendência, às vezes, é favorecer sempre as ideias dele em detrimento de outras pessoas, porque esse cara sempre trouxe coisas incríveis. Então, não é que possivelmente ele não vai trazer. As chances dele trazer novas ideias incríveis são muito grandes. Mas a gente tem que tomar cuidado para não se perder nesse processo e acabar não desfavorecendo ideias incríveis de outras pessoas, valorizando apenas as ideias de uma determinada pessoa. As ideias que criam um buzz, né, um movimento, elas devem ser favorecidas. Na verdade, as ideias devem gerar alguma agitação, ainda que sutil, antes de receber qualquer apoio organizacional. As pessoas têm que estar empolgadas com a ideia, né? As habilidades de jardinagem, né, daquelas sementes, de plantar aquelas sementes, né, da liderança sênior, devem ser utilizadas para cultivar, aparar e colher ideias. Então,
esse jardineiro que é o nosso chefe, sei lá, nosso líder de equipe, ele tem que estar ali preparado para cultivar essas ideias, para cortar se não precisar, para colher ideias que são boas. É um jardim onde você está plantando um monte de sementes e vai na expectativa de colher algo bom. Os administradores chamam isso de tolerância ao risco, mas podem chamá-la também de a parte de cima para baixo do processo, né? Quando alguém da alta gerência ou um líder de projeto vem e vai cortando, aparando, orientando, reorganizando as coisas. Por fim, a última regra diz que um propósito universal deve ser articulado de modo que a organização tenha um senso de direcionamento e os inovadores não sintam necessidade de supervisão constante. Então, ela tem que deixar esse espaço também. Sabe, a proposta já é essa, as pessoas têm que ter o espaço delas para criar. Obviamente, a gente tem prazo, temos prazos, mas dentro desse processo de prazo, as pessoas também precisam se sentir livres e não tão pressionadas. Não precisa ter alguém em cima delas o tempo inteiro. E aí, já fez? Já tá bom? Isso vai deixando a pessoa meio enlouquecida, né? Acaba que essas regras elas se aplicam a quase todas as áreas da inovação. Juntas, essas 6 regrinhas aí, elas acabam assegurando que as sementes da criatividade individual vão criar raízes, né? A moral da história aqui é que a gente não pode permitir que os resultados da experimentação de baixo para cima acabem se dissipando em ideias não estruturadas ou planos que não vão levar em nada. Qualquer experimento mais promissor deve ter a chance de contar com o apoio da empresa, com o apoio da organização, na forma de um projeto sustentado pelos recursos dentro da realidade da empresa, o que está mais apropriado, e orientado por metas claras do que a gente precisa, onde a gente precisa chegar. Então, esse é um cuidado. A contrapartida óbvia para uma atitude de experimentação é, claro, uma atmosfera de otimismo, né? Nós temos que estar abertos a receber coisas boas, a acreditar que virão coisas boas. Porque sem otimismo, a disposição de experimentar será continuamente frustrada até morrer. A pessoa vai sempre se sentir mal, não está dando certo, não está sendo legal. É preciso ter um incentivo positivo. E esse incentivo positivo ele não requer fingir que todas as ideias têm a mesma prioridade, são maravilhosas, né? A liderança ela continua sendo responsável por ser essa jardineira, né? De analisar criteriosamente as ideias, cortar aquelas que não vão dar certo, inspirar segurança se as pessoas sentirem que as ideias não vão ser ouvidas com justiça, enfim, pensar de alguma forma para contribuir esse ambiente de otimismo, né? Esse incentivo ao positivo, essa atitude afirmativa. Algumas vezes a situação do mundo torna difícil sustentar essa atmosfera de otimismo, eu sei, principalmente numa pandemia como a gente está vivendo agora. Mas o fato é que a curiosidade não prospera em organizações que ficam céticas, que não acreditam, que não abrem esse espaço. As ideias são sufocadas antes de terem as chances de florescer, mesmo quando a liderança deseja promover a inovação radicalmente e a experimentação. Ela vai acabar descobrindo que ninguém está disposto, sabe, a se expor sem permissão, o que, em geral, significa derrota antes mesmo de começar. Então, temos que tomar cuidado nesse processo de abrir esse espaço e manter essa atitude afirmativa, essa atmosfera de otimismo em ordem. Para colher o poder do design thinking, indivíduos, equipes, organizações inteiras precisam cultivar o otimismo. As pessoas precisam acreditar que têm o poder de criar novas ideias e às vezes cabe a nós, gestores, líderes de projeto, a incentivar as pessoas, né? Que elas entendam e acreditem que elas podem sim ter ideias maravilhosas. Ideias que vão atender a necessidades que ainda não foram satisfeitas e que vão ter um impacto positivo. Então, o otimismo ele também requer segurança. E segurança se desenvolve com base em confiança. E a confiança, como sabemos, é uma via de 2 mãos, né? Eu confio em você e você confia em mim. E esse processo tem que ser retroalimentado. Para descobrir, por exemplo, se uma empresa é otimista, experimental, permissiva em relação aos riscos, basta usar os seus sentidos. Procura, por exemplo, um panorama exuberante, uma desordem caótica, em vez de minúsculas baias em tons bege ou cinza, tudo organizadinhas perfeitamente, sabe, arrumadinhas. A empresa que abre a experimentação, que é otimista, ela tem esse ambiente meio caótico, meio louco. Você vai escutar explosões de risadas ruidosas, pessoas gargalhando, em vez daquela monotonia, todo mundo parado, fechado, sem energia. É um ambiente que a energia gira e as ideias gostam desse tipo de ambiente. E a gente precisa estimular esse tipo de ambiente. Para isso, então, a gente vai ter algumas ferramentas que contribuem bastante na hora de gerar ideias nesse campo de exploração, de assumir riscos.
O brainstorm, ou evento de geração de ideias, traduzindo, tempestade de ideias, ou toró de palpite, como dizem no Nordeste, é tão essencial para a criatividade quanto exercitar-se. E é essencial para o coração saudável. Então, assim, como você sabe que fazer uma atividade física é bom para o seu coração, o brainstorm é fantástico para a criatividade. O brainstorm, ele é, ironicamente, uma forma de romper com a estrutura e requer um pouco de prática. Com a prática, você vai aprendendo isso. Ele tem algumas regrinhas básicas. Claro que sem regras não dá para a gente estruturar uma colaboração, principalmente se ela for feita em grupo. Dá para fazer brainstorm sozinho? Dá para fazer brainstorm sozinho. Com o grupo, fica mais efetiva, porque as ideias vão se juntando, você vai tendo outros insights e isso vai ficando mais forte, ok? Enfim, uma sessão de brainstorm, muito provavelmente, ela vai se degenerar em uma metódica reunião ou um vale tudo improdutivo, com muita gente falando e pouca gente ouvindo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, se não tiver regrinhas e mais organizada, pode virar um cabaré. Enfim, as regras, elas vão variar de empresas para empresas, de situação para situação, mas geralmente a maioria das empresas compartilham as mesmas regrinhas na hora de fazer o brainstorm. Adiar as críticas, deixa para criticar depois, apenas ouve, deixa o cara trazer o que vier na cabeça dele, incentivar as ideias mais loucas, mais crazy, mais malucas, manter-se concentrado no tópico do assunto. Eu sei que às vezes vão surgir ideias mais tão loucas que vão fugir, mas vamos voltar aqui que o tópico é esse, a abordagem é essa, a gente vai começar a cair num outro caminho que não é o que a gente está buscando. E por fim, que talvez seja o mais importante, tomar por base a ideia dos outros, né? Você pega uma ideia de outra pessoa, junta com a sua ideia, com a ideia do outro, e isso vai criar umas conexões, e essas conexões é que formam ideias incríveis e fantásticas, inovadoras. O brainstorm não é necessariamente a melhor técnica para gerar ideias e não pode ser incorporada à estrutura de todas as organizações, né? Nem todas vão se encaixar nisso. Mas ele demonstra o seu valor quando a meta é abrir uma ampla variedade de ideias, trabalhar essa coisa da divergência. Outras abordagens são importantes para fazer escolhas, mas não há nada melhor do que uma boa sessão de brainstorm para criar essas ideias. Então, vale a pena ter esse momento de brainstorm. Outra forma de apresentar as ideias é desenhando essas ideias. Os profissionais de design, passam anos aprendendo como desenhar. Eles aprendem a desenhar para poder expressar suas ideias. Sabe aquele bate-papo num bar, na padaria, em que você pega o papel do pão e desenha uma coisa e faz ali um rascunho? Muitas ideias fantásticas surgem disso. Então, palavras e números têm sua utilidade, mas só o desenho pode simultaneamente revelar tanto as características funcionais de uma ideia quanto seu conteúdo emocional. Os desenhos forçam a tomada de decisões, pois permitem um pensamento mais visual. E esse ponto é importante, porque o pensamento visual ele assume várias formas. Nós não deveríamos supor que ele seja restrito à ilustração objetiva, aquela imagem que está ali desenhada. Na verdade, nem é necessário saber desenhar. Rabiscos e esboços já servem, sabe? Qualquer coisinha. A Kombi, aquela ideia da Kombi foi desenhada no papel. A logomarca da Rede Globo de TV foi desenhada no bate-papo de bar. O cara pegou o guardanapo e fez, eu quero criar um mundo, oferecer um mundo dentro de uma TV, criou um quadradinho, e dentro dessa TV ter o mundo dentro dela. Então, dali surgiu uma logo simples que já tem aí muitos anos sendo utilizada. Usar desenhos para expressar uma ideia ajuda a obter resultados diferentes em relação a quanto tenta expressá-la como palavras, sabe? Porque uma imagem vale mais do que mil palavras. Basta um bloco de ideia, de papel, e um lápisinho para você rabiscar um monte de ideias. Expressar uma ideia de forma visual pode destravar todo o processo e você conseguir alcançar bons resultados. Outra forma de organizar as ideias é utilizar os post-its. Eles se provaram como uma importante ferramenta de inovação, enfeitando as paredes dos espaços de projeto, ajudaram incontáveis design thinkers, primeiro, a representar seus vários e amplos insights, e depois, a organizá-los em padrões mais reconhecíveis, né? Nós usamos vários post-its de várias cores, vamos organizando as ideias, depois, vamos tendo várias ideias, depois organizamos. É uma outra forma. O post-it ele incorpora a transição da fase divergente, que constitui a fonte da inspiração, para a fase convergente, que representa o mapa para soluções. O brainstorm é o pensamento visual, né? Juntos, assim, o brainstorm junto com o pensamento visual, eles vão contribuir para um processo divergente de criar opções.
Mas o post-it é uma das ferramentas mais simples para a convergência das ideias. Porque se você pega aqui, tira, cola aqui, arruma esse grupo, tira, agora vamos ver quais são as ideias melhores, isso torna muito mais rápido o processo. Por isso que se usa tanto post-it em Design Thinking. O post-it é só uma entre várias ferramentas disponíveis para lidar com o insistente fato comum de todo projeto de design, que é o prazo final. Todos nós temos um prazo final e precisamos correr, às vezes, com as ideias. Embora todos estejamos sujeitos a prazos, o tempo todo, na fase divergente exploratória do Design Thinking, os prazos assumem um nível adicional de importância, né? Porque o prazo final ele é o ponto fixo no horizonte em que tudo para e a avaliação final tem início. Então, todos os projetos eles vão ser restritos por limitações, mas o calendário é a mais insistente de todas. A gente tem que estar atento ao prazo final. Apesar de tantas ferramentas, né, que existem aí no mundo, além do brainstorm, do post-it, do pensamento visual, e essas ferramentas acabam ajudando bastante na tomada da decisão, ainda não surgiu nada que possa substituir a internet de redes neurais, a nossa internet cerebral, né, empática, intuitiva, capaz de fazer processamento paralelo, reconhecimento de padrões que todos nós temos entre as orelhas, que é o nosso cérebro. Nosso cérebro, nada surgiu ainda para substituir esse órgão tão incrível e que tem ideias tão maravilhosas. O Design Thinking, ele é a capacidade desse pensamento integrativo, né? Os pensadores mais integradores, eles sabem como ampliar o escopo das questões, principalmente as mais relevantes ao problema. Eles resistem à lógica do isso ou aquilo, ou a favor disso ou daquilo, e veem relações não lineares, multidirecionais, como uma fonte de inspiração e não de contradição. Então, o nosso cérebro ele abre essas portas para esse pensamento integrativo. Os líderes de maior sucesso acabam recebendo a desordem de braços abertos. Assim, os caras veem isso como algo que pode surgir uma ideia fantástica ali dentro. Eles permitem a existência da complexidade, pelo menos enquanto estão buscando ali por soluções, porque a complexidade é a fonte mais confiável de oportunidades criativas. Em outras palavras, as características dos bons líderes de gestão correspondem àqueles que atribuem aos bons design thinkers, por exemplo. A capacidade de identificar padrões na desordem de informações complexas, isso é uma grande característica. Sintetizar novas ideias a partir de fragmentos de outras ideias, né? Pega pequenos fragmentos e cria uma nova ideia. Sentir empatia e relação às pessoas diferentes de nós mesmos. Eu consigo me colocar no lugar do outro, perceber o outro. O melhor é que todas essas habilidades podem ser aprendidas, né? Não é algo que você não possa deixar eu não tenho a capacidade de identificar padrões, não consigo sintetizar, não tenho empatia com os outros. Não, tudo isso é aprendível, ok? Um dia, os neurobiólogos eles vão conseguir nos plugar em um scanner de ressonância magnética, identificar quais as partes do nosso cérebro são acionadas quando a gente aplica o pensamento integrador. Mas, pelo menos, por enquanto, nossa tarefa não é saber o que acontece no cérebro, mas encontrar meios de expressar essa forma de pensar no mundo, onde ela pode ser compartilhada com outras pessoas e, finalmente, traduzida em estratégias concretas. E é isso que a gente tem que buscar, transformar aquilo que está aqui perdido na cabeça em ideias que se transformem em estratégias concretas e que se transformem em algo criativo. Esse foi um pouco do nosso assunto de hoje. Para fortalecermos ainda mais essas ideias, eu vou convidar você a participar no nosso fórum do Moodle, dessa aula, da aula 3, compartilhando quais são as ferramentas que você usa. Eu falei aqui de 3. Você tem outras ferramentas que você utiliza no seu dia a dia para encontrar soluções criativas para resolver problemas? Compartilha com a gente, comenta com a gente quais são as ferramentas, ou se você já usou o Brainstorm, se você já usou o Post-it, se você costuma desenhar, fazer rabiscos e rascunhos, conta para a gente, tá bom? Escreve ali em poucas palavras. E, além disso, nós temos também uma atividade, a atividade 2 da nossa disciplina. Nós vamos utilizar uma das ferramentas mais fantásticas e mais utilizadas no Design Thinking, que é o Brainstorm. Você vai, então, utilizar o Brainstorm buscando ideias e soluções que possam atender às necessidades daquela personagem, a Raquel, que você conheceu na atividade 3, na aula 2, e a gente fez uma atividade 1, fazendo mapeamento da empatia com ela, né? E aí você vai, eu compartilhei aqui algumas orientações, um arquivo com orientações do que é um Brainstorm e como fazê-lo, se você ainda não sabe.
Disponibilizei também um vídeo que fala sobre algumas dicas de como fazer um bom brainstorm. E aí, coloquei também um arquivo de PowerPoint para você organizar o seu processo em 3 fases. A fase de divergência, em que você traz um monte de ideias, vai jogando essas ideias, que é a ideia do toró de palpite mesmo, tempestade das ideias. Uma segunda fase em que você seleciona e organiza essas ideias, você começa a convergir essas ideias. E, por fim, uma terceira fase em que você seleciona a melhor ideia que você teve ali, ok? Esse é o processo. Boa atividade, qualquer dúvida, estou à disposição.